Olá, amigos, vamos em prosseguimento aqui as regras, mais algumas regras referentes aos honorários e a sua cobrança. Nós temos aqui a decisão judicial, artigo 24, que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos. Então, primeira coisa, decisão judicial que fixar ou determinar honorários e o contrato de honorários, ou seja, todos esses documentos, eles são títulos executivos. Então, eles podem ser executados diretamente, sem a necessidade de um processo de conhecimento. E essa é uma grande vantagem para o advogado, que não vai precisar explicar as questões anteriores em primeira mão, tá certo? E outra característica ainda do mesmo artigo, constituem crédito privilegiado em falência, concurso de credores, insolvência e tudo mais, recuperação judicial e assim por diante. Ou seja, o trabalho desenvolvido pelo advogado nessa prestação de serviço não vai ser considerado como crédito trabalhista, lá em cima, mas também não vai entrar no bolo normal dos credores da pessoa falida. Ou seja, ele entra como crédito privilegiado e tem um destaque então desses honorários, e isso será possível então que ele consiga em tese executar antes do rateio maior de todos os devedores do falido, tá? Essa é uma vantagem bem interessante então. Outro detalhe em relação aos honorários do advogado é que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos em que tenha aí atuado o advogado. Então, nesse caso, nós temos mais uma forma de possibilidade de execução de honorários, que é fazer essa execução nos mesmos autos. Às vezes o processo, assim que sai a sentença, basta um mero pedido simples, não há necessidade de nova petição inicial, o processo segue e nessa sequência do processo, evidentemente, então, que a execução já se faz automaticamente. É mais uma forma de poder auxiliar o advogado nessas circunstâncias. Muito bem. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil, nós já sabemos que o advogado, se eventualmente ele falecer ou ele tiver com uma incapacidade civil aí decretada, não é, reconhecida, ou não tem condições de advocacia, os honorários de sucumbência, evidentemente, eles vão ser proporcionais ao trabalho que ele realizou até aquele momento, tá? E no caso de falecimento, ele pode ser recebido pelos seus sucessores, e no caso de incapacidade civil, ele pode ser recebido pelos representantes legais. Então, para os advogados falecidos ou incapazes, que se tornaram incapazes, os honorários de sucumbência serão proporcionais, tá? Então, assim que encerrar o processo, evidentemente que ele terá direito a esse honorário proporcional ao que ele fez, ao que ele trabalhou. Muito bem. O parágrafo 4º traz uma questão bem interessante. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo concordância do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Professor, que hipótese que é essa? Essa hipótese é a hipótese em que a parte, ou seja, o cliente do advogado, ele faz um acordo com a parte contrária. E aí, nesse caso, fazendo um acordo com a parte contrária, o que ocorre? Ocorre a cessação ali do processo e tudo mais. E aí o advogado fala assim, olha, eu quero receber os meus honorários, nós já conversamos, já combinamos os honorários. Então, esse dispositivo diz que se o advogado bater o pé nesses honorários convencionados, ele vai ter direito a executá-los na integralidade. Ele só não vai executar na integralidade se ele concordar com o cliente e falar assim, tudo bem, você fez acordo, vamos deixar
uma parte então desses honorários, para mim não tem problema e não tem questão, tá? Então, se o advogado concordar, muito que pois bem. Se ele bater o pé e falar assim, não, eu quero os honorários inteiros, ele vai poder cobrar se o cliente dele fizer o acordo depois que ele já tenha trabalhado aí e tenha andado com esse processo, tá certo? Muito bem. O que nós vamos falar agora, ainda nessa finalização aqui dos honorários, é a questão referente à prescrição. Então aqui nós temos a prescrição, no artigo 25, prescrição em 5 anos, não é? Para o advogado entrar com ação de cobrança, contado o prazo de alguns itens aqui do próprio artigo 25. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui para vocês que o prazo é de 5 anos. Né? Realizamos aí alguns exercícios, realizamos algumas questões, e aí nesse caso nós temos aí o prazo de 5 anos, então já exigido em prova da OAB, não é? Para que o estudante saiba que o advogado possa executar os seus honorários em 5 anos. E só que tem um prazo que vai ser contado para isso, não é? Esse prazo que vai ser contado para isso vão ter datas específicas. E eu vou dizer para vocês quais são essas datas específicas. O que é mais importante nessa história é mostrar o seguinte, é mostrar que o advogado, pelo próprio estatuto, ele vai ter uma proteção quanto à prescrição. Não é? E isso é importante. Por quê? São 5 hipóteses do artigo 25. Dentro dessas 5 hipóteses, nós temos a finalização do trabalho, ou seja, ele só vai começar a contar o prazo prescricional para ele poder executar após o encerramento do trabalho dele, dependendo da diversidade do trabalho dele. Então vamos falar aqui para vocês, olha, do vencimento do contrato conta-se os 5 anos, inciso 1º. Às vezes o advogado faz um contrato por tempo determinado. E aqui nesse caso, nessa circunstância, nesse caminho, então vencido o contrato, ou seja, encerrado o prazo, ele começa a contar os 5 anos. Ou do trânsito e julgado da decisão que fixaram os honorários. Então, transitado em julgado, ou seja, encerrou o trabalho do advogado. Às vezes o advogado pode trabalhar em esferas administrativas para o seu cliente, e aqui consta também o que? Da ultimação do serviço extrajudicial, ou seja, depois que ele encerrou o trabalho lá de liberação do alvará na prefeitura, por exemplo, depois de sair do alvará é que começa a correr o prazo de 5 anos para a execução desses honorários. Ou da desistência da ação ou da transação, do acordo feito. E 5, da renúncia pelo advogado do mandato ou da revogação do mandato pelo cliente. Então, o que é importante nesse caso? É importante verificar que só depois que realmente o advogado encerrou o seu trabalho é que ele vai executar. Para quê? Para não ferir aquela relação de confiança, para não desgastar a relação de confiança do advogado e cliente durante o trabalho, que isso só teria a prejudicar os dois. Então, evidentemente que o advogado não precisa se preocupar em ter que cobrar o seu cliente durante o processo, porque ele tem mais 5 anos para cobrar judicialmente depois. Da mesma forma, não é? Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas, porque aí o cliente, se o advogado fizer o levantamento de quantias, não é, em nome do cliente, isso é muito comum, não é? Evidentemente que isso também tem 5 anos para o cliente cobrar do advogado. Então, estamos aí no artigo 25A do Estatuto, tá? E a última circunstância, o advogado que tiver o seu subestabelecimento com reserva de poderes, neste caso, o advogado que recebeu esse subestabelecimento não vai poder cobrar sozinho esses honorários. Os dois precisam estar lá, ok?
Então, pessoal, com isso a gente encerra a parte dos honorários e vamos passar na próxima sequência as questões das incompatibilidades e dos impedimentos, tá certo? Um grande abraço e até já.